Gente, vou passar a palavra para o Gilberto, já com um certo atraso. Não sei se vocês lembram do Gilberto, acho que a maioria teve algum contato com ele antes. O Gilberto ele já tem um tempo que trabalha em iniciativas que envolvem a área contábil, né? Pelo que eu me lembro, eu conheci ele na G1, né? G1, depois na Gesta, dentro da Red Spark, que é dona da Homes, buscando, né, eficiência em processos, etc. E há algum tempo eu tenho visto ele fazendo palestra pelo Brasil sobre a parte de vendas no escritório de contabilidade. Antes de contatá-lo, peguei depoimentos muito autênticos aí pelo Brasil e foi muito elogiado. Então, gente, é uma oportunidade da gente refazer aí um pouco do nosso comercial, tá? Então, eu sei que depois do almoço bate uma lombeira danada, vamos tomar um café, tá? Gentileza fechar os computadores, dar um tempo nos celulares, tá? Para a gente prestar 100% da nossa atenção aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Opa, esqueci o principal aqui. Pessoal, eu vou falar sobre... O Thiago me contactou, eu já conheço alguns de vocês, exemplo, o Fábio, né, tá aí. O Marquinhos não veio, né, de Itamaraty, não pôde vir, mas eu conheço alguns de vocês. Eu vou me apresentar aqui em determinado slide, mas eu queria tocar no ponto sobre o que o Thiago falou desse workshop que eu faço. Na verdade, o workshop é um dia inteiro, então é das 9 às 6 da tarde. Então, em 2 horas aqui, eu fiz o resumo do resumo do resumo do resumo, tá? Não vai dar para abranger muita coisa, mas espero gerar alguns insights de vocês aí. Principalmente, criar uma disruptura quanto à forma que vocês vendem os seus serviços hoje. O jeito de vender, o jeito que vendia antes, como é que o pessoal tem vendido hoje. E eu tenho feito esse trabalho em escritórios internos, com consultorias de 3, 5, 10 dias, e formatei esse workshop para tentar ajudar vocês de uma forma, pelo menos em insights, em um único dia, e aqui vou tentar fazer em 2 horas. Então, primeiramente, obrigado a todos, obrigado pelo Thiago, pelo convite aí do Grupo RNC. E a questão do título é vendas, né? Alguém está precisando vender mais aí ou não? Vamos dar uma animada aí, pessoal, vai. Vamos dar uma animada aí. Deixa eu ver o slide aqui. Aí, passou. Só para apresentar, então, eu trabalho com vendas há 16 anos já, tá? Já vendi... Melhor aqui? Já trabalho com vendas há 16 anos, já fiz tudo quanto é coisa de vendas. Aí já vendi imã de geladeira, já vendi propaganda de jornal, já fui locutor de porta de loja, já trabalhei em tudo quanto é tipo de vendas. Então, eu manjo um pouquinho do assunto. No setor contábil, pessoal, eu estou há 10 anos já no setor contábil, onde eu criei 2 empresas, que eram empresas de gestão de tarefas contábeis, tá? Saí das 2 por objetivos meus, que não estavam mais vinculados à empresa, não estava me agradando o curso da empresa, então saí das 2, e montei a Weaving, que é uma empresa de direcionamento comercial, focada aí para estruturar departamentos comerciais dentro de escritórios contábeis, só que hoje a Weaving já atende outros setores também. Reunião com contadores, eu achei interessante comentar, porque no mínimo eu fiz presencialmente, de sentar na mesa de vocês e vender alguma coisa para vocês, eu fiz no mínimo 1.600 reuniões. Tá? Então, eu conheço um pouquinho vocês. Até o perfume que vocês usam, eu já sei já. Tá? Beleza? Então, vou tocar o barco meio rapidinho aqui, para que a gente consiga, nessas 2 horas, falar bastante sobre vendas aqui. Essa pergunta clichê aqui, alguém se julga aqui vendedor hoje ou não, pessoal? Alguém como contador se julga vendedor? Tiagão? Mais ninguém, meu? Na verdade, todo mundo é vendedor, senão vocês não teriam os clientes que vocês têm hoje, né? Talvez não tenha aquela veia comercial, mas senão vocês não teriam os clientes que vocês têm hoje. A única diferença é que o esquema de vendas ele mudou muito, né? Essa questão de como vender, ele mudou muito. E eu entendo que, perante o cenário de vocês, vender serviço contábil é uma coisa muito difícil, até porque o cliente acha que contabilidade, por ser obrigatória, é o último boleto a ser pago e assim por diante, né? Eu gostaria de citar um acontecimento que teve em São Paulo, até muito ruim com relação à parte contábil, que tem um cliente que era meu de lá, ele foi na feira do Sebrae, na feira de empreendedorismo, e lá ele encontrou um contador deixando alguns flyers, né? Ele, como contador, não se identificou e pegou o flyer desse contador, só para saber o que ele ia falar, como é que ele ia abordar ele, né? E o contador falou assim, leva meu flyer, tal, leva meu contato, porque você sabe, né? Eu sou o seu mal necessário. O contador falou isso, cara. Falei, porra, eu dava um murro na boca dele, né? Dá raiva, né, cara?
E para vocês desmistificar isso de um cliente que está na sua frente, numa reunião de vendas, é complexo, porque às vezes ele já senta na sua frente, querendo sempre um preço mais baixo, querendo sempre negociar custo, e assim por diante. O que eu pretendo ensinar hoje é exatamente como inverter essa história, como não ficar negociando o preço, e sim mostrar para ele os seus valores, e por aí vai. Ok? Bom, essa questão das vendas eu acho maravilhosa. Não sei se vocês já pararam para pensar que nada acontece antes que uma venda seja feita. Então, por isso que eu amo ser vendedor, porque eu estou no intermédio de tudo isso, né? Nada acontece antes que uma venda seja feita. Então, bora lá aprender a vender mais. Eu vou alinhar com vocês aqui o workshop. Eu trabalho prospecção, eu trabalho vendas e produtos. Eu crio produtos com vocês, produtos diferentes, que às vezes vocês entregam de graça. Então, no workshop, que é o dia inteiro, dá para criar produtos, para que vocês vendam esses produtos diferentes e aumentem o ticket médio e automaticamente gere mais valor no cliente. Aqui não vai dar tempo de falar do produto, mas eu vou tentar passar alguma coisa depois para vocês, tá? E também no workshop eu falo do pós-venda. Ou seja, as vendas elas estão compostas da entrada, da venda em si e do pós-venda. Hoje a gente vai falar somente das vendas, tá? Nessas 2 horas, só para alinhar aí. Beleza? Todo mundo entendeu? Ok? Vamos lá. Garantia da fórmula. Essa fórmula de vendas eu não inventei da noite para o dia. Nesses 16 anos que eu estou trabalhando, eu também perdi muitos clientes. E nessas perdas de clientes, eu notei que tinha alguma coisa de errado e fui estudar afinco essa situação. Até na primeira empresa que eu montei, a G1, eu notei que eu fazia tipo 10 reuniões por mês e às vezes eu vendia 2, às vezes eu vendia 5, às vezes eu vendia 7, às vezes eu vendia nada. Falei, poxa, tem alguma coisa de errado. Se eu faço 10 reuniões por mês, por que eu não vendo uma média de 3, de 4, de 5? Onde eu estou errando? É nisso que eu vou estudar e fui melhorando essa teoria minha, melhorando essa metodologia, onde eu cheguei na G1 em 50%. Ou seja, se eu fizesse 10 reuniões, eu tinha 5 vendas certeiras. Só que daí eu consegui ir melhorando, evoluindo. Hoje eu estou nos 80%. Se eu fizer 10 reuniões, eu consigo fechar 8. Ou seja, o meu faturamento do mês que vem só depende do número de reuniões que eu agendo. Por acaso vocês têm essa mesma situação de agendar reuniões e não conseguir converter em venda? Acontece isso com vocês? Acontece? Muito, né? A garantia da fórmula é essa, pessoal. Se vocês aplicarem exatamente, vamos supor, alguém aqui tem reunião semana que vem, agendada, com algum lead, alguma coisa? Alguém tem? Tem? Então, daí vocês podem experimentar isso que a gente vai passar hoje. Façam um teste de verdade, pelo menos de boa parte, não sei que não vai dar para decorar tudo, mas faça o teste e veja o resultado que vai acontecer. Beleza? Vocês vão gostar bastante do resultado. Aqui tem alguns depoimentos aqui, alguns exagerados, né, que Deus no céu e Gilberto na terra, mas tudo bem, né? Eu paguei cerveja para ele, na verdade. E aqui eu vou passar para a questão do mindset. Qual que é a forma que vocês acham que o cliente de vocês enxerga a contabilidade hoje? Com essa migração, essa existência de Contabilizei, existe um monte de coisa agora online e tal. Como é que você acha que o cliente de vocês, ou um futuro cliente, enxerga o serviço contábil hoje? O que vocês acham aí? Hã? Como o mal necessário do cara lá do Sebrae, né? E qual que é o principal produto de vocês hoje? A contabilidade. É isso? Os serviços contábeis. Do fiscal, pessoal, contábil, legal. Esse é o principal produto de vocês hoje? É o principal. Ótimo. Aí vocês já estão entrando numa linha que eu gosto muito. Vou dar um exemplo da minha empresa, tá? A minha empresa, eu tenho um contador. Meu contador, inclusive, Altair Alves, mandou um abraço para o Thiago, mandou um abraço para vocês aí. Acho que vocês conhecem o Altair, né? Meu irmão bronzeado lá em São Paulo. Lá. A minha empresa, eu faço contabilidade com ele e eu pago, não vou dar os números reais normais aqui, mas vamos fazer uma analogia para R$1.000, tá? Eu pago R$400 de contabilidade, só que eu tenho um software, eu uso um software financeiro, exemplo, tem vários no mercado, Nibo, OMI e tal, eu uso o Nibo, normal. Só que o Nibo me toma 4 dias de trabalho. Entendam que no mês eu tenho 20 dias úteis e 4 dias dos 20 dias úteis eu perco no Nibo. Porque eu acordo na segunda-feira, vou ficar mexendo nele, vou lançar nota, gerar não sei o que lá, gerar boleto, lá. O que eu propus para o Altair, meu contador, falei, faz o meu financeiro, faz o meu BPO. Ele falou, não, tá bom, eu faço, a gente arruma uns processos aqui, eu faço o seu financeiro. Por fazer o meu financeiro, a mensalidade foi para R$1.000. Ou seja, 60% do honorário que eu pago para ele corresponde ao financeiro e 40% corresponde à contabilidade. Só que, por eu não fazer mais meu financeiro, eu tenho mais 4 dias. E por ter mais 4 dias, eu consigo fazer, no mínimo, nesses 4 dias, 2 vendas. Se eu tiver 4 reuniões, minha taxa de conversão é 50%, então eu faço 2 vendas. Essas 2 vendas me dão aí 3, 4, 5, 6 mil reais.
O que compensa mais para mim? Qual é o valor que eu dou no Altair hoje? No quê? Na contabilidade ou no BPO lá que ele faz também? No BPO. Ou seja, o valor está agregado, não... A contabilidade, obviamente, vocês têm que fazer, é o principal, obviamente, mas eu, como cliente, eu dou mais valor nele para ele fazer o meu financeiro que me gera R$5.000 a mais do que a própria contabilidade em si. A contabilidade eu sei que tem que fazer, mas eu dou mais valor no outro produto que ele agregou e, consequentemente, vocês sabem que o BPO financeiro tem uma baita de uma vantagem, porque daí a contabilidade de vocês também fica mais prática de ser feita. Correto? É só isso que eu queria que vocês colocassem no mindset. Talvez o cliente, se for bater na tecla só contábil, e você não enxergar a dor dele e entregar alguma coisa que corresponda à dor dele, realmente ele vai desvalorizar e vai querer que o custo seja sempre mais baixo. Tá? Alguém aqui lembra de alguma experiência, agora já entrando no mindset das vendas aqui, alguém aqui lembra de uma experiência de um bom vendedor? Você foi numa loja e falou, pô, esse cara vendeu para mim, foi fabuloso, ele usou um argumento lá, uma técnica, eu não sei, uma técnica giraia lá que ele conseguiu me vender, tal, tal. Alguém tem uma experiência com um bom vendedor? Rápido, pensa rápido. Tem? Você... É? Ronaldo. Tá. Experiências ruins, alguém tem? A experiência ruim é maior, né? Geralmente, né? A boa é mais difícil de a gente lembrar. E tem um quezinho aqui na técnica já, tá? Essa experiência boa é difícil de você lembrar, porque quando você compra algo de um bom vendedor, na verdade, o seu cérebro registra aquilo como uma compra e não como uma venda. O vendedor ele é tão bom que você registrou aquilo como uma compra sua e não como uma venda dele. Então, quando a gente pergunta exemplos de bom, você cita 1, 2, mas perguntar de ruim, você vai se lembrar de uns 10, pelo mau atendimento e por aí vai. E o que eu quero ensinar para vocês hoje, nessas 2 horas, se possível, eu quero ensinar a vocês não serem vendedores. Engraçado, é até cômico isso. A melhor forma de vender é não vendendo. Vocês vão entender mais para frente. Mas eu gostaria que vocês começassem a pensar assim. A melhor forma de vender é não vendendo, cara. Vocês vão entender daqui para frente. Deixa eu pegar alguém aqui como exemplo, que tem uns nomes aqui, né? Previsa, está lá. Central... Orcitec, quem que é do Orcitec? Você? O seu nome, desculpa? Emanuela. Emanuela, hoje no seu escritório, do jeito que ele está hoje, obviamente você tem algumas metas, não tem? Obviamente. As metas são de crescimento em número de clientes ou de valor? Ticket. Valor? Tá. Nesse seu objetivo que você tem hoje, qual que é a importância das vendas nesse seu objetivo para você alcançá-lo? A venda direta, eu acho que não é o objetivo não é tão alto. Tá. Porque, na verdade, eu já tenho quem compre. Tá. Eu preciso vender um serviço diferente. Então, entendi. Então, se for falarmos de venda, para você atingir a meta, a venda então, tem uma importância de 100%. Certo? E se você não conseguir vender? Eu vou deixar de ganhar. Vai deixar de ganhar. E daí você vai alcançar sua meta? Não, claro que não. Não. E se eu te dissesse que eu consigo ajudar você a vender? Tá, e aí, como? E alcançar sua meta? Tá, como? Tá. O que eu fiz com você agora é mais ou menos o que a gente vai ver daqui para frente. É uma técnica chamada spin selling. Só que eu fiz um resumo do resumo do resumo. Eu vou passar para vocês aqui de forma detalhada. Em uma conversa, a melhor forma de vender é quando a pessoa ela começa a entender a necessidade dela comprar e não você forçar a venda a ela. Não você falar que você tem um monte de vantagem para dar a ela. A hora que ela começa a entender que ela tem uma necessidade de compra, e ela fala, não, eu preciso disso porque isso vai me ajudar a isso me leva a isso me levará ao meu trunfo final, aí ela passa a comprar. Mas você só conduz a reunião. Tá? É isso que eu gostaria, isso que vocês vão ver aqui na hora que a gente tiver nos spins. A importância de criar novos produtos, eu fiz uma análise aqui com relação a concorrentes em serviços contábeis. Eu fiz uma análise de alguns estados, tá? Dos CRCs ativos lá, do Rio, do Paraná, de São Paulo e Minas Gerais, os números de CRCs ativos, mais ou menos eu peguei no site lá do CFC. Só que, quando eu faço a mesma análise com escritórios contábeis que não têm produtos personalizados por segmento, eu não consigo achar um número. No workshop do dia inteiro, a gente bate muito nessa tecla de achar o perfil do cliente desejado, mais o que vender para esse perfil de cliente desejado.
Porque cada cliente tem uma dor e cada dor tem uma solução, ou seja, cada solução é um produto. Então, quando a gente faz essa análise por segmento e tenta atacar o segmento com produtos personalizados para ele, a assertividade de venda é muito maior. Obviamente que depende de um estudo antes desse segmento. Eu dei um exemplo aqui como esmolas, porque esses dias eu estava na rua lá em São Paulo e eu estava vestido exatamente assim, de calça, tinha uma reunião, estava de calça, camisa, exatamente assim. Veio uma senhora com uma criancinha no colo e ela chegou até mim e, oi, tudo bem, você pode me dar uma ajuda, um dinheiro, uma moeda, tal. Falei, tá bom, eu estava aqui no carteira no bolso, peguei e dei para ela. Só que a rua era uma rua de comércio, estava infestada de gente. Falei, nossa, ela vai sair daqui pedindo para todo mundo. Ela não pediu para mais ninguém. Daí lá na esquina passou um rapaz de terno, gravata, ela parou o rapaz de novo. Ou seja, até ela que pede esmola tem um perfil de cliente desejado. Né? Não, é verdade, porque ela sabe que naquele perfil ela tem uma assertividade maior. É básico isso. Só que para a gente fazer um perfil de cliente desejado, a gente tem que definir os segmentos que a gente tem maior autoridade no assunto, estudar os segmentos. Estudar as atividades, os problemas, as dores, quais seriam as soluções, e formatar produtos que às vezes vocês entregam hoje de graça. O cliente liga lá, pede uma consultoria para vocês por telefone, fica 10 minutinhos, fica meia hora, não vai? E vai embora, né? Daí você não cobra por isso, por aí vai. Nos workshops que a gente faz, para vocês terem noção, a gente cria 15 produtos diferentes para entregar, além da contabilidade. Tá? Então vamos aqui nas etapas da venda, tá? Quais são as etapas da venda? Se vocês querem ter, para quem, todo mundo aqui já tem departamento comercial? Nos escritórios? 2, 3, 4, 5, 6. A minoria tem, né? Para instalar um departamento comercial, tem 4 regrinhas aí, não é tão complexo. Uma é o conhecimento. O conhecimento tem 2 vertentes, vamos chamar assim. Tá? O conhecimento é o teórico que vocês já possuem, e o outro conhecimento que vai ajudar vocês a venderem muito mais ainda é o conhecimento sobre o nicho do cliente. Tá? Esse é o conhecimento que dá mais resultado em vendas. Não é o resultado que eu faço DAS, eu faço isso, eu faço aquilo, falar as características das entregas de vocês. O conhecimento no nicho do cliente dá mais resultado. Eu tenho um cliente lá em São Paulo que fez a consultoria comigo, ele quer pegar cafeterias em São Paulo agora. Ele está fazendo curso de café gourmet. Imagina numa mesa de reunião o tanto de assunto que ele tem para falar com o cliente dele, ao invés de ficar falando só do DAS, ou do imposto de renda, ou do sei que lá, que ele vai entregar para o cliente no final do mês. Eu vou entregar a sua folha, eu vou entregar isso. Então, põe na cabeça que o que vai fazer mais você vender não é o conhecimento só teórico. O teórico e outra. O teórico você já tem. É o conhecimento sobre o nicho, sobre o segmento do cliente. Estratégia nada mais é do que você criar planos e produtos por segmento. É onde a gente está batendo bastante, o pessoal tem conseguido vender mais, bater meta e por aí vai. Tá? Estrutura. Estrutura são softwares. Pipedrive. Alguém usa Pipedrive aqui? Só o Thiago usa? Mais ninguém? Pipedrive é um CRM de vendas onde você coloca a vida do cliente inteira ali, desde quando ele chegou até você converter ele em venda. Tá? Mas tem outros softwares também. E técnicas. Técnicas de venda é exatamente o que eu consegui resumir para vocês e a gente vai trazer aqui hoje a técnica do SPIN. Tá? Resumindo as etapas da venda, conhecimento. Para você montar um conhecimento de um segmento, você cria esses títulos aqui e escreve sobre o segmento. Exemplo, o segmento é pet shop. Então, eu escrevo tudo o que eu sei sobre a parte teórica do pet shop. Eu escrevo tudo o que eu sei sobre o segmento. Por exemplo, vocês sabem que o pet shop é o segundo maior mercado do mundo aqui no Brasil? Sabiam disso? Aí, poucas pessoas sabem. Às vezes, o cara que está montando um pet shop não sabe. Só perde para os Estados Unidos. Para cachorros. Pô. 5. E se for começar a estudar sobre o cenário do pet shop, é incrível, cara, porque o pessoal está diminuindo o filho e aumentando os cachorros. Né? Pulo do gato são aquelas coisas que, baseado na parte teórica que vocês sabem, vocês, pelo um KNAI secundário, alguma coisa, você consiga diminuir talvez a tributação dele. No caso do pet shop, são 3 tributações. Né? Porque a gente tem lá a parte de clínica, veterinária, que tem a parte de vendas, de roupinha, não sei o que lá, tá? E tem o serviço de banho e tosa. Ou seja, são 3 KNAIs ali. Né? Então, o pulo do gato é saber ter uma carta na manga para você conversar com ele de uma forma diferente. Cases de sucesso, ou seja, pessoas que vocês já ajudaram, não precisa nem ser necessariamente no mesmo segmento, mas seria interessante se fosse no mesmo segmento. E os processos de como vai funcionar o trabalho dele com você a partir de agora.
Se você montar isso aqui, ó, dos 4 segmentos, escolha 4 segmentos, monte isso aqui, você já tem um conhecimento para passar para os seus vendedores. O vendedor nunca trabalhou com contabilidade. Todos os escritórios que eu peguei em São Paulo, não tem nenhum pré-vendedor ou vendedor que já tenha trabalhado com contabilidade. A gente vai lá, cria isso aqui, o cara decora para ele poder ter argumento no telefone e marcar a reunião de vendas. E dá super certo, muito certo. Tá? Não sei para quem que o Thiago chegou a perguntar de algumas coisas, mas o escritório a gente fez interno, o pessoal está batendo meta, aumentou ticket, aumentou um monte de coisa com algumas coisas, uma delas é isso aqui. Oi, pode falar. Desculpa, eu não resisto. Viu? Então, a gente forçou um pouco a questão do segmento de telecom. A gente começou a produzir material, conteúdo, etc. E o papo então... é outro tipo de negociação. É outro tipo. Você vira para o cliente e fala assim, olha, você faz a separação entre receitas de SCM e SVA, SCM, Serviço de Comunicação, Multimídia e Serviço de Valor Agregado? Eu falei, não, é isso que eu preciso saber. Pronto. Você ganhou o cliente. Você conhece sobre o segmento dele. E daí, a hora que a gente não entrou ainda na parte de vendas, tá? O que eu vou ensinar para vocês são 6 passos. A gente não chegou lá ainda, porque eu quero criar pelo menos esses mindsets antes de vocês. Mas vocês vão notar que nesses 6 passos é exatamente falar a língua do cara. E não é falar só o que você está acostumado a falar, a parte teórica, o que vocês fazem, departamento pessoal e por aí vai. Aqui eu tenho um modelo, só para salientar, eu vou mandar para vocês, depois eu pego a lista de e-mail e mando para vocês o material completo, tá? Porque como o horário é muito curto, daí eu mando o material completo para vocês. Mas aqui é exatamente o que a gente já discutiu sobre o pet shop, o conhecimento teórico sobre o segmento, pulo do gato, case de sucesso e processos para uma empresa de pet shop. Faz isso, você escolhe 4 segmentos e monta isso. Tá? Treina seu pré-vendedor ou seu vendedor com isso. Dicas para obter conhecimento, almoce com o cliente, visite eventos e por aí vai. Os próximos eventos vocês deveriam ir, se você tem um mercado e um segmento definido, os próximos eventos seriam os eventos dos clientes. Entendeu? Eu sei que vocês têm os eventos também tributários, que vocês também têm que ir, mas se eu quero atacar o pet shop, se eu quero atacar a academia, eu vou no evento lá em São Paulo, nos estados tem vários eventos, eu vou lá, cara. Porque na hora que vocês for sentar com um cara desse, pô, você foi no evento aí, o congresso anual de academia, não sei o que tem? Não, cara, eu fui, cara. Você foi, cara? Eu fui. Eu trabalho com esse nicho e eu fui lá, cara. Nossa, eu vi uns aplicativos lá, eu vi um sistema lá que gerencia academia, porra, muito legal, cara. É isso que você vai falar que vai encantar ele. Não é de novo o DAS, não é de novo as obrigações do lucro presumido, lucro real e por aí vai. Então vai no evento do cara. Ou converse com ele, paga o almoço com ele, converse com ele, pergunta das dores dele, o que ele enfrenta no dia a dia. Tá? Algumas dicas para você obter conhecimento. Dicas para prospectar. Tá? Chegou alguém, manda e-book aqui? E-book, baixa e-book grátis, não sei o que tem e tal. O cara manda lá, ele é um lead frio ainda, e você quer ligar para ele, quer chamar um pouco de atenção dele. Entenda só uma coisa, tá? A partir do passo 1 ali, ó, entenda a regra universal. Toda pessoa, essa regra existe desde os nossos ancestrais. Toda pessoa ela tem 2 ações, ela luta ou ela corre. No caso de uma ligação, lutar é permanecer na ligação. Correr é, não, beleza, obrigado, não preciso mais disso aí. Só que tem um defeito em nós vendedores, que eu fazia muito isso, eu errava muito com isso. É que na hora da ligação no telefone, eu tento já vender, eu já quero vender. A ligação é apenas migrar uma pessoa que não te conhece para uma pessoa que tem interesse em te ouvir mais. É só isso, não tem que vender ali. E isso, quando você tem um conhecimento sobre o segmento, te ajuda em muito. Dá um exemplo. Olá, Thiago, sou o Gilberto da Wiven. Eu te liguei, pois olhei em seu site e vi que você trabalha com segmentos. Eu já tenho um motivo para ligar para ele. Eu não ligo à toa. Ô, Thiago, tudo bem? Eu sou o Gilberto da Wiven, trabalho com consultoria. Não. Eu ligo para ele dando algum motivo porque eu estou ligando para ele. Ele fala, pô, Gilberto da Wiven, viu meu site. Eu vi que você trabalha com 4 segmentos nichados e eu tenho ajudado outros escritórios a venderem exatamente nesse formato. Pronto. Eu não tenho que vender para ele. Ele só tem que... mas como funciona esse negócio? E daí eu vou dar continuidade nessa conversa. Tá? Essa aqui é só uma diquinha rápida aqui para a gente poder prospectar ou marcar uma ligação, marcar uma reunião via telefone. Como eu disse, tudo isso aqui está bem resumido, tá, pessoal? Antes da gente entrar aqui na parte dos 6 passos, fechando portas. Fechando portas é uma técnica incrível. Quantas vezes você gastou 1 hora de reunião com o cara na mesa lá, daí chegou no final e ele falou assim, então, rapaz, mas eu quero mudar de contador só no 2º semestre. Eu falei, porra, por que não falou antes, cara? Então, você vai lá agora e fecha a porta. Exemplo, você tem sócios? Tenho. Vamos fazer reunião juntos? Estou no telefone. Ô, Thiago, você tem sócio? Tenho. Vocês 2 decidem? Sim. Então, vamos fazer reunião juntos, cara?
Marca um dia para a gente conversar nós dois juntos. Porque se eu for lá, o Thiago vai falar, então, eu tenho que conversar com meu sócio. Ou seja, a venda vai murchar. O Thiago não vai vender com o mesmo entusiasmo que eu vou. Enfim, fecha uma porta. Você tem sócio? Não, sou eu que decido. Opa, beleza, legal. Qual que é o seu segmento? Daí o cara fala assim, meu segmento é restaurante. Você atua com restaurante? Você quer atuar com restaurante? Lembra do perfil do cliente desejado? Não, não atuo com restaurante. Então, por que você vai continuar a reunião com os caras? Eu sou de... Qual cidade você é? Eu sou de Manaus. Você atende cliente de Manaus? Não. Então, por que você vai continuar a reunião? Ou seja, já fecha algumas portinhas para você não perder tempo. Você quer trocar de contador agora ou você está cotando? Como é que é? Não, cara, eu estou totalmente frustrado com o meu contador atual, preciso trocar agora, cara. Pronto, fechou as portinhas, daí a gente parte para a reunião. E a que eu mais gosto, essa que eu grifei de laranjinha aqui, e vamos ser franco, Thiago, vamos otimizar nosso tempo? Outros contadores ou outros prestadores de serviços vão querer conversar com você, mostrar um plano, mostrar uma mensalidade e fechar negócio contigo. Eu não estou aqui para isso, cara. Estou aqui para ser franco. Se eu puder te ajudar, bem. Se eu não puder te ajudar, eu indico outra pessoa, a gente não fecha nada. A questão é que se a gente vai marcar uma reunião de 1 hora, vamos tentar fazer com que seja produtivo. Pode ser assim? Porra, pode. É isso que eu busco também. Então, fecha a porta, cara. Senão você vai continuar uma reunião, vai mostrar IOB, vai mostrar simulação de presumir, tributação. Então, cara, beleza, gostei, mas eu tenho que ver com meu sócio. Falei, putz, entendeu? Fecha a porta antes, ok? Quem usa muito essa tática aqui é o Flávio Augusto, da WhatsApp. Eu fui no Power Up dele e usa muito isso aqui, porque antes os vendedores perdiam muitas vendas, porque chegava, você quer fazer curso de inglês? Não perguntava nada e fazia uma apresentação inteira, daí a moça falava assim, não, mas não quero fazer curso de inglês. Aí acabou, ficava 20 minutos lá falando. Ou seja, fecha a porta antes. 6 passos para vender, então. A gente vai passar por... A técnica envolve esses 6 passos. Abertura, investigação, apresentação, clarificação, clientologia e ações finais. E isso aqui é fato verdadeiro, tá? Nessa mesma técnica aqui, quando eu fui vender a G1 para um investidor, eu levantei R$500 mil a 1K, a 1 milhão, em 2 horas de reunião, sem eu nunca ter visto esse cara. Dá para fazer milagre essa técnica aqui, gente. É nessa que eu consigo 50% de conversão, com certeza. Hoje eu consigo mais. Mas até a gente se aprofundar, vocês vão conseguir também 50%, basta praticar. E daí eu mando material de apoio para vocês lá. Até girou o dinheirinho ali mesmo, né? É grana. Antes dos 6 passos aqui, vamos decorar umas coisinhas aí no mindset de vocês, que é, qual é o formato de venda que vocês têm hoje, o que as pessoas compram, maior técnica de venda, suas crenças e o cliente. Então, vamos lá. Formato de venda. Antes dos 6 passos, formato de venda. Vocês fazem vendas de impacto ou consultivas? Consultivas, né? É uma venda que é construída. Por que é consultiva? Porque você gera um risco na vida da pessoa. Toda vez que você gera um risco na vida dela ou na empresa dela, ela pensa mais. Como ela pensa mais, você tem que construir uma linha de raciocínio com ela. Porque o risco dela é maior. Se você vai mudar de contador, não dá para ficar mudando toda semana. Então, ela pensa muito. Então, a venda é consultiva. Venda de impacto, para quem conhece São Paulo, até para quem não conhece, vai se lembrar, 25 de março. Você vai lá para comprar uma bexiga, você sai lá de um ursinho que brilha, que solta musiquinha, rebola. Você compra um monte de coisa porque não te gera impacto nenhum. Você olha lá, acha bonitinho, custa R$10, beleza, vou levar. Meu filho vai gostar. Isso é venda de impacto. Não é aquela venda de impacto forçada. Eu estou querendo dizer venda de impacto que você não saiu para comprar aquilo, não te gera risco nenhum, então você pode até comprar. Não é o caso de vocês. O que as pessoas compram? Benefícios, vantagens ou características? Sim. Mas qual tem mais efeito na venda consultiva? Vamos mudar a pergunta, então. Benefício. O que seria características do cenário contábil? Eu faço departamento pessoal, fiscal, contábil, legalização quando você precisar, eu entrego dados, eu entrego isso. Se você for lucro presumido, eu também entrego IR. Isso é característica. Isso gera algum impacto em mim? Não. Aqui tem até um slidezinho demonstrativo, quer dizer, o comportamento, né? Característica, ela descreve dados. Exemplo, 25 de março. Esse negocinho aqui é subir, chupacana, sai uma luzinha no teto, ele rebola no chão e canta parabéns para você. Características. Em vendas pequenas, ela é até ligeiramente positiva, porque eu descrevo um monte de coisa e te entrego por R$15. Ou seja, em vendas pequenas, beleza. Mas em vendas grandes, ela chega a ser negativa. Vantagens. Vantagens é um benefício tipo A. Com isso aqui, você consegue clicar e mudar os slides de uma forma mais rápida. Benefício. Com isso aqui,
além de mudar de uma forma mais rápida, o seu público vai entender melhor o que você está falando e você vai conseguir ganhar palmas no final e vai ser um sucesso a sua palestra. Eu dou um benefício para ela através da mesma ferramenta. E o benefício não se adivinha. Exemplo, quando eu vendia software de gestão de tarefas, chegava no contador, e aí? Está tomando muita multa? O contador virava para mim e falava assim, nunca tomei multa, cara. Fudeu. Né? Ou seja, benefício não se adivinha. Você vai investigar para ver qual o benefício que a pessoa quer, para você entregar exatamente aquele benefício. Ok? A maior técnica de venda que existe na face da Terra, na galáxia, e até descobri isso aqui, eu demorei, eu penei pra caramba, 80% é sentimento e humanização. 20% é técnica. 20% é falar do que você vai entregar. Técnica tem a hora de falar, a hora de mandar proposta, a hora de escutar, tem técnica. E o mais bacana é quando você consegue passar os 20% para o lado de lá, onde você é daquele jeito, o seu natural é assim. Daí fica mais top ainda. A sua conversão começa a aumentar mais ainda. Tá? É sentimento e humanização, é bater um papo. Eu estou de frente... Desculpa o seu nome? Vânia, estou de frente com a Vânia, eu faço uma moldura em volta da Vânia ali. Vânia, estou aqui para conversar com você, meu. Quero te ajudar. Se não puder ajudar, eu falo quem pode. Beleza? Vou ser franco com você. Eu realmente não vou nem entrar nesse critério de ser verdadeiro ou não, mas eu vou me importar com a Vânia. Nesse momento, eu estou dedicando para ela. E vamos conversar. Vamos bater um papo. Até, isso é muito mais gostoso do que uma reunião. Vamos fazer uma reunião de vendas. Vamos bater papo, vai. Se eu puder te ajudar bem, se não puder. Lógico, já fechei as portas antes, então a reunião minha vai ser muito mais produtiva com a Vânia. Beleza? Lembra o famoso eu? Agora vamos falando de vendas, hein, pessoal? Lembra o famoso eu? Eu no caso, estou dizendo vocês, né? Eu, Gilberto. Esse eu, a partir de agora, se você quer vender mais, ele não existe. O eu acabou agora, não existe mais. Tem um livro que eu leio, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eles fizeram um estudo em 500 ligações telefônicas, foram escutadas, né, no caso, quase 4.000 vezes a palavra eu. Ou seja, todo mundo gosta de falar dele mesmo. Então, se você sabe disso, é igual a pergunta de baixo. A gente tira uma foto aqui em grupo. Para quem você olha primeiro? Para você. Ou seja, se você sabe que o seu cliente tem o mesmo sentimento, por que você vai usar isso a seu favor? Usa a favor dele. E aí, como é que está você? Não, porque eu faço isso, porque a minha empresa... Para, cara. Como é que está a sua empresa? Fala aí. Quem são os seus clientes? Como é que você saiu dessa fase crítica que o Brasil passou? É ele agora. Esquece o eu, velho. O eu não existe mais, tá? 6 palavras para ter conversas humanizadas. É quem, qual, quando, onde, por quê e como. Ou seja, quem são os seus clientes? Qual que é o seu foco nesse momento? Ô, seu João, tudo bem? Está na reunião com o seu João lá? Quando você decidiu empreender, seu João? Você quis abrir um restaurante aí? Quando você decidiu abrir esse restaurante? Por que você abriu o restaurante? Ah, cara, eu abri um restaurante porque eu gostava, era cozinheiro já, na minha família, daí... o cara vai falar um monte de coisa. É a mesma coisa vocês virarem para mim e perguntar, Gilberto, por que você decidiu abrir a sua primeira empresa? Eu tenho uma história absurda na minha primeira empresa. Eu peguei o lease do Itaú, me ferrei pra caramba, vendi uma casa. Ou seja, vocês vão ganhar 2 horas de conversa. Se ferraram. Entendeu? Mas a ideia é exatamente essa. A ideia é fazer uma pergunta aberta para que ele comece a falar. E só ele vai falar. Ok? Crenças. Quando eu entro numa sala de reunião, ou até aqui na palestra, alguma coisa desse tipo, a gente tem que ter umas crenças embutidas na nossa mente. Para você vender bem, quando eu comecei a vender, que eu pegava o meu ninho lá, sem ar, sem porcaria nenhuma, eu estava devendo no banco, devendo um monte de coisa, se eu entrasse com essa cara, não ia vender nada, né? Estava com a cara da moléstia, né? Eu fui uma vez viajar para Cuiabá de Uno sem ar. Eu chegava no escritório, tinha a camiseta do Vasco aqui. Imagina entrar pensando em dívida. Então, bota a crença. Eu tenho 1 milhão na minha conta, eu sou foda pra caramba, desculpa os palavrões, mas tem que falar alguns aqui também. Eu sou foda pra caramba, eu sou a cura desse cara, eu vou arrebentar. Você não vai falar isso pro seu cliente, obviamente, mas você tem que ter isso embutido em você. É teu, é natural teu. Todo vendedor tem que ter isso, cara. Se vocês querem, a partir de hoje, ser vendedor, tenham isso em mente. E o cliente, última etapa. Desejo número 1 do cliente, gastar menos. 2, ganhar mais. 3, menos riscos. Se na sua solução, no seu benefício, você conseguir mostrar para ele que você interfere em algumas dessas 3 coisas, a venda está bem encaminhada. Alright? Vamos aqui. Reunião por telefone, aquele estudo do conhecimento, mas eu gostaria de abordar esse ponto aqui, ó. De novo, você vai marcar uma reunião por telefone com um cliente que vai abrir uma empresa agora, ou ele já tem um contador.
o que te impede, já que você tem o conhecimento sobre o nicho dele, olha como é mais legal quando você tem o conhecimento sobre o nicho. Ah, você vai abrir um restaurante? Pô, o restaurante do quê? O restaurante é o maior empregador de não sei o que tem. Tá? Você fala só sobre o negócio dele, e no momento de marcar a reunião, eu vou fazer uma coisa legal para você, seu João. Eu vou fazer um SWOT para você da sua empresa. Ele vai falar, o quê? De limão? O que é esse SWOT aí? Não, SWOT é um planejamento onde a gente já consegue identificar alguns gargalos, as fraquezas, as partes fortes. Alguém já ofereceu SWOT em reunião aqui? Vocês sabem fazer o SWOT. E por que não oferece? Não fica mais interessante? Porque concorda que do mesmo jeito que vocês não ofereceram, os outros contadores concorrentes de vocês estão oferecendo isso? Se você sai numa reunião, eu fui lá conversar com você, eu saio de lá com um SWOT, ou o business plan já é mais longo, é mais detalhado, mas eu saio de lá com um SWOT, com uma coisa que eu nunca sabia. Porque concorda que a maioria dos empresários que entram, vão abrir uma empresa, o cara não está preparado para isso, certo? Ele não fez gestão financeira, não fez nada. Ele pegou um dinheirinho lá, está desempregado, abriu uma empresa. Ele não sabe nada, ele nem sabe o que é SWOT. Imagina se você faz isso para ele na frente dele, que é uma coisa rápida, simples de fazer. Ele fala, porra, cara, que legal, velho, não sabia isso aqui não. Dá uma diferença ou não dá? É um detalhe tão simples, cara, tão simples de fazer. Amor. O SWOT, para quem não conhece, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? O mais legal do SWOT, na verdade, é o cruzamento, né? Quando você pega as forças e combate as ameaças, quando você pega as oportunidades e combate as fraquezas dele e dá um resultado final, como se fosse um relatório. Ó. Você tem que fazer essas ações aqui para conseguir fazer os seus objetivos e assim por diante. Então, vamos lá, vamos vender, então. Aqui a gente vai entrar na técnica agora, tá, pessoal? Exatamente nos 6 passos. Na verdade, são 3 passos. É abertura, investigação e apresentação, porque as outras aqui são técnicas. Então, são 6 técnicas em 3 passos. Porque na hora que você faz a apresentação, você já vai clarear, vai usar clientologia e vai fazer as ações finais. Essa é a metodologia que a gente está usando lá e uma conversão muito grande. Então, passo 1, abertura. A abertura nada mais é que a sua abordagem. Você marcou a reunião, chegou para o cliente lá para conversar com ele. Como é que vocês abordam hoje? Como é que vocês fazem hoje aí? Dá um exemplo aí, pessoal. Que eu adiantei bastante já, a gente tem tempo. Oi? Tem que pegar o microfone, né? Não entendi, desculpa. Tem vergonha? Por quê? Não pode não. Cadê o microfone? Deixa eu ficar com ele aí. Só para saber como é que vocês estão abordando hoje, como é que vocês fazem? Eu costumo escutar. Perfeito, isso aí. Qual o problema? Eu primeiro tento ele expor quais são os problemas dele. Deixa ele falar à vontade. Fala. Isso é perfeito. Quando ele terminar de falar, aí eu começo, aí digo, vamos agora conhecer um pouco da nossa empresa, aí eu começo a falar de todos os processos, como é que funciona, e aí a gente vai adentrando na conversa. Tá. Então, assim, primeiro eu escuto, vejo as necessidades, evidentemente, dependendo do segmento, se for um segmento que a gente já trabalhe, eu começo a trazer também para ele as vantagens que a gente pode trazer. Vamos imaginar, por exemplo, o cara está abrindo um negócio lá na Paraíba, no segmento de distribuição. Eu digo, olha, eu posso te dar aqui uma vantagem de tributação de ICMS, dependendo da tua operação, se for importação, você paga 2% na entrada. Se você tiver uma operação interestadual, tem crédito presumido de 100%, e aí você não paga mais nada. E aí eu vou adentrando nessas questões e vou levando para ele uma série de situações e tem dado certo. Acho que a conversão nessa situação tem chegado aí quase a 80%. Legal. Aqui a gente vai ver uma metodologia um pouquinho diferente dessa que você está fazendo. Um pouco diferente. Tudo que você falou está certo. Eu só digo quanto a o momento de fazer só. Só o momento. Você vai ver que você vai engajar mais ele ainda. E não entregar a solução tão já. Entendeu? A abordagem que eu digo aqui, por exemplo, está certinho. É só o momento. Exemplo, a abordagem, o passo abertura, eu dividi ele em 4 etapas. Abordagem, ouve a história, que é o que você acabou de falar. Envolva-se e descubra os motivos dele. É o que você acabou de fazer. Certo? Só que só na segunda etapa você vai entender o que eu estou dizendo. Na abordagem aqui, ó, a minha abordagem é rápida. Eu não chego para ele e falo, ó, vim aqui te ouvir e fala aí. Eu não faço isso. Eu faço uma abordagem rápida para ele. Minha abordagem é só introdução. Depois, para fazer essa abordagem, eu falo quem sou eu, alguns dados e números relevantes sobre a minha empresa e ganho um direito de fazer perguntas. Eu firmo com ele um compromisso de que eu posso fazer perguntas a partir de agora. Tá? Exemplo, vocês têm aí
eu estou dando um exemplo da minha abordagem, depois eu vou mandar esse material para vocês. Um exemplo de abordagem para vocês é: olá, seu João, bom dia, tudo bem? Obrigado por me receber. Eu fui lá no escritório dele, da empresa do seu João, sei lá. Sou o Gilberto, do escritório XPTO, e eu gostaria de me apresentar rapidamente aqui, e em seguida eu quero saber sobre você. Pode ser assim, seu João? Pode ser assim. Bom, seu João, só para você entender um pouquinho do escritório XPTO, nós hoje organizamos, e essa conta é super simples de fazer, onde vocês podem pegar os números de empresas que vocês têm, o faturamento médio dessas empresas, multiplicar vezes o ano, onde vocês vão ter um ticket muito grande. Né? Se eu pegar as minhas empresas, eu tenho 200 clientes, a média de faturamento deles é 50 mil, 30 mil, 20 mil, faz isso vezes 12. Então, seu João, hoje a XPTO Contábil ela organiza 200 milhões de faturamento dos nossos clientes, e com relação à folha salarial, as minhas empresas têm 1.000 funcionários, ganham XPTO vezes 12, e com relação à folha salarial, nós organizamos aqui 28 milhões de folhas salariais para os nossos clientes. Essa é a XPTO. Beleza, João? Agora eu quero saber sobre você. Essa abordagem inicial curta, mas relevante, lembra aquele negócio lá, o mal necessário? Aquele negócio que o cara, quando ele entra meio pousudo, achando que é um contador, não sei o que tem, ele já dá uma descida do tamanco ali. Porque você falou dados que ele não espera ouvir de um contador, e ele mostra a sua potência. A gente organiza isso e a gente organiza isso em relação à folha salarial. Outro exemplo também é você mostrar quantos milhões de multas vocês evitam por mês. Que vocês fazem isso, meu. Vamos valorizar isso, cara. Vocês não falam isso. Né? A gente, das nossas 200 empresas, se elas tomassem as multas federais só, elas iam pagar 150 milhões por ano aí de multa. A gente evitou tudo isso. São dados relevantes. E vocês fazem isso. Para o cara dar uma olhada para você de um jeito diferente já, entendeu? Lembrete, né, das perguntinhas lá. Daí, essa é a XPTO, seu João. Então vamos lá, agora eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Como é que foi essa ideia de abrir um restaurante, seu João? Por que você quis abrir um restaurante de comida mineira? Porra, daí vai começar a contar a história dele. Aí, onde você comentou, deixa ele falar. Deixa ele contar a história de vida dele. E geralmente, quando alguém conta uma história, mesmo que seja de empresa, vai envolver sentimento, vai envolver família, vai envolver um monte de coisa, altos e baixos, e por aí vai. Essa é a melhor fase. E quando você começa a ouvir ele, você ouve atentamente. Ouve, mas escuta, porque isso vai te dar perguntas lá na frente. A segunda fase é a investigação. Ouvir ele nessa etapa vai te dar as perguntas certas para você conseguir investigar ele. Tem até uma perguntinha aqui, ó. Que quem confessa mais detalhes para o amigo do que para um cônjuge? Quem tem algum casal aí? Não, né? Então todo mundo pode erguer a mão, né? Não. Eu faço essa pergunta porque, logicamente, que alguns âmbitos de conversa. E eu não estou falando de besterol, tá? Estou falando de assuntos mesmo. Às vezes, por exemplo, assuntos dos meus negócios. Eu tenho um amigo lá, que às vezes a gente toma uma cervejinha na sexta-feira, né? E aí, como é que foi a semana? Ele pergunta bem, como é que foi a semana? Cara, porra, viajei lá, fui lá para Palma, não sei o que tem. Ele, porra, que legal, cara, não sei o que tem. E ele vai lá, e ele vai me ouvindo, e eu acabo sempre querendo falar mais com ele, às vezes, que minha esposa. Eu chego lá, amor, fui lá em Palma, não, nossa, novela aqui, não, calma aí, Gilberto, deixa eu assistir novela, calma, depois você fala do negócio de Palma. Mas é por mal? Então. Mas é por mal? Não é por mal. É porque o amigo seu não tem risco nenhum também, né? É a mesma coisa, ei, rapaz, nossa, rapaz, ontem eu fiz isso. Dá nada não, cara, chega o pau. Ou seja, ele acaba te ouvindo mais, então você quer sempre falar mais com ele. Né? Assim também é seu cliente, a partir do momento que você começa a ouvir mais ele. Então, no momento que ele começou a falar, ouve, mas ouve, com carinho, ali, com atenção. E daí tem uma questão que as pessoas acham que sabem ouvir. Você acha que às vezes sabe ouvir, mas saber ouvir não é só parar e ouvir. Exemplo, você fez uma pergunta, como é que surgiu a ideia de montar um restaurante? Então, rapaz, eu mudei lá para Sapopema, fiz isso, daí quebrei a empresa, daí montei de novo. Daí, né? Vai chegar um determinado momento que o seu João, ele vai dar uma desanimada. Pode notar que vocês, se vocês tiverem uma roda de pessoas, quando vocês começam a falar muito, bate no seu subconsciente, que é uma ação subconsciente, é diferente de consciente. Você nem pensa nisso. Bate no seu subconsciente se você está sendo inconveniente ou não. Não bate essa dúvida? Eu estou falando, será que só eu estou falando, né? Depende, né? Depende do perfil. Mas geralmente bate. Daí a pessoa ela dá uma certa desanimada de continuar falando. Quando ela der essa desanimada, o seu João deu essa desanimada, ele falou lá de Sapopema, falou de um monte de coisa, a hora que ele desanimar, vamos. Aí, até o negócio desanimou aqui. Mas tem um negocinho ali. Aí. A hora que o seu João desanimar,
A hora que ele começar a falar, então, daí foi isso, minha história foi isso. Falou, calma, eu não entendi. Depois de Sapopema, você quebrou empresa, como é que é, João? Fala de novo aí, não entendi não. Ele começa a falar de novo. Daí ele vai subir. E nesse momento que ele começa a subir, ele começa a interessar mais. Sabe por quem? Sabe por quê ou não? Por quem que ele começa a se interessar, pessoal? Por você. Exatamente. Você demonstrou interesse. Nem a mulher dele que aguenta vai ouvir a história dele, você aguenta. Daí você vai lá conversando. Como é que é, seu João? Não acredito. E aí? Então você mudou de cidade? Faz uma pergunta aberta de novo. Detalhe, perguntas fechadas a partir de hoje esquecem, a não ser que ela seja emendada por uma pergunta aberta. Pergunta fechada é, vou no shopping, posso te ajudar? Não. Pergunta fechada, você tem uma saída. Pergunta aberta, se você fizer, por que você decidiu isso? Tem como responder sim ou não? Sempre faça a pergunta aberta. E sempre nas perguntas abertas, ouça a resposta, porque a resposta vai te dar o passo 2. O passo 2 é o spin, é a investigação. Tá? Vai se envolvendo. Nesse momento, você está sendo julgado. Assim, quando eu comecei a falar aqui também, vocês começaram a me julgar. É normal, está no subconsciente. Você começa a julgar a pessoa, se ela vai falar legal, se ela vai ser boa, se não vai ser. Vocês começam a julgar. É do cérebro da gente. A gente tem esse julgamento. E tem um detalhe muito interessante. É um dado bacana que a gente pegou lá, até no Altair, que eu fiquei muito tempo fazendo, e nos outros escritórios a gente fez consultoria. Algumas empresas ligavam pedindo orçamento. Daí vou dar um exemplo aqui. A empresa A, o escritório contábil A deu o valor de R$600 mensais, o B, R$600 mensais, e o C, R$600 mensais. Quando você tem essa conversa mais humanizada e durante mais tempo com a pessoa no telefone, vai acontecer uma regrinha, que é uma regra geral para todos nós. Se as condições forem iguais, você sempre vai querer fechar negócio com o seu amigo. Porque você ouviu, você ligou no escritório A, quanto que é para abrir a empresa? Eu falei, não, vou te mandar no seu e-mail. A pessoa vai lá e manda. Não conversa, não pergunta, faz nada. Manda no B, a mesma coisa. No C, mas qual negócio vai abrir? Eu vou abrir um restaurante. Restaurante? Do quê? Não, restaurante. Não, do quê? De que comida você vai servir? Não, vou servir comida mineira. Porra, rapaz, comida mineira eu amo, cara. Você muda o jeito de conversar. Sou apaixonado por comida mineira, velho. Onde vai ser seu restaurante? Ah, vai ser em tal lugar ali. Tá. Porra, que legal, vou lá visitar um dia. Mudei a conversa. Se você consegue manter uma conversa, se você já tem o conhecimento, lembra do conhecimento? Aquelas coisas decoradas lá. Se você já tem isso para conseguir ficar com essa pessoa 2 minutos na ligação, pelo menos, ou seja, aquela regrinha de filme, né, de rastrear onde está a ligação, quanto mais tempo você fica no telefone, mais tempo você ouvindo ele vai te considerar, entre aspas, um amigo. E se as situações forem diferentes, é muito legal isso que a gente já fez esse teste. No escritório que eu participei, o orçamento era tipo 600 e o dele era 900. Ainda eles conseguiram fechar. Por quê? Quando você consegue ter esse relacionamento de amigo e de sinceridade com esse seu cliente, ele começa a dar desculpa para fechar com você. Poxa, mas eu falei lá, o Fábio foi muito mais legal, muito mais atencioso, cara. O cara perguntou até comida. E os outros lá são baratinhos, porque deve ser merda. O Fábio me ouviu. O Fábio me ouviu lá, conversou comigo. Nossa, cara. Bateu papo, falou que vai lá no meu restaurante. Muito mais legal. Deve ser muito melhor que os outros. Ou seja, ele começa a dar desculpas para fechar com o amigo. Tenho certeza absoluta disso. Lembrando sempre, então, pessoal, que o cliente ele não compra o produto, ele compra você primeiro. Depois ele vai para o produto, depois ele vai prestar atenção no seu produto, no seu serviço. Ok? Esse slide aqui é muito interessante. A gente fez uma reunião, eu fiz uma reunião presencial num escritório lá que fechou uma consultoria interna comigo de 10 dias. E é sobre descobrir os motivos da pessoa e descobrir as histórias da pessoa quando a gente começa a ouvir, né? Uma cliente japonesa, ela tinha mandado um e-mail e queria só orçamento, e eu conduzi esse e-mail a partir daí, e ela queria um software para fazer gestão de umas franquias que ela abriu, só que ela não abriu, falou nada de qual era a franquia, não falou nada, e a gente estudando lá dentro de um ele tinha um cliente de software de franquias, a gente comentou no e-mail que ela poderia, com esse software, economizar as consultorias via software. E se ela queria marcar uma reunião para entender melhor isso. Porque o valor de consultoria dava 60 pau por ano, e o valor do software daria 10, ou seja, ela economizaria 50 mil reais. E no final do e-mail, eu ainda lembro que a gente perguntou, com 50 mil reais, nessa simulação básica que a gente fez, a mais, o que você conseguiria fazer pelas suas franquias? Aonde você investiria 50 mil reais hoje? Ela marcou a reunião no outro dia em seguida, a gente foi conversar com a mulher, uma coisa que já estava perdida, porque eles iam mandar proposta com um preço só isso, não ia ter essa coisa humanizada. A mulher ela era a representante na Ásia das aberturas de empresas da Seara. Ela morava no Japão, Olha o cliente que ia perder, cara. E ela estava trazendo uma franquia de educação infantil de Israel. Olha o cliente que ia perder por conta de... chegou o e-mail, vou responder. Chegou o e-mail, vou responder. Chegou o e-mail.
não se envolver com o cliente. Entendeu? Resumindo aqui a abertura, ó, seja rápido a sua parte, ganhe o direito de perguntar. Beleza, João? Posso fazer algumas perguntas? Tal. E ouve. Ouve. Daí você vai chegar no passo 2. Passo 2 é a investigação, é o spin selling, onde a gente tem mais que prestar atenção. A abordagem é totalmente importante. Não dá para pular etapa, a gente não consegue ter um atalho aqui. Mas o passo 2 é que depende mais, o passo 1, vamos dizer assim, que é mais fácil de ser feito. O 2 é um pouquinho mais complexo, mas a gente consegue fazer também. Alguém já ouviu falar sobre spin selling ou não? Já, né? Alguns já ouviram falar. Por que é o spin selling? O spin selling é uma técnica voltada a perguntas abertas, simples assim. Só que ela tem uma força. Cada etapa dela ela vai ter uma força. E as perguntas elas são exatamente o coração da venda, porque a pergunta ela converte aquilo que a gente está conversando com a Emanuela, que ela converte o processo de venda em processo de compra do cliente. Que daí ele acha que ele está comprando. E todo mundo gosta de comprar, e não de alguém vendeu para ele. Né? Parece que está sendo tungado. Né? Uma vez eu entrei numa loja de roupa esperando a seguinte pergunta. E aí, posso te ajudar? Eu falaria não, isso por aí vai. Eu cheguei na loja, estava com minha esposa comprar um presente para meu sogro, e a vendedora falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Como é seu nome? Eu falei, Gilberto. Eu falei, já começou diferente, né? Perguntou o nome e tal. Ela pegou e falou assim, eu estou reparando pelo jeito que você está vestido, você trabalha... Com que você trabalha? Eu falei, eu trabalho com consultoria comercial. Ah, é? Eu falei, ixi, caramba, o que está acontecendo aqui? Daí ela fez assim, a seguinte pergunta, e estar bem vestido na sua consultoria comercial gera impacto nos seus clientes? Eu falei, porra, com certeza, né? Tem que estar sempre bem vestido. Eu falei, o que está acontecendo, né, meu? Daí ela foi lá e falou, não, porque eu tenho umas meias aqui, as meias estão na moda, né? Eu li um artigo, não sei o que tem, que as meias rajadas, não sei o que tem, estão todas na moda agora, e se você é um consultor comercial preocupado com o primeiro impacto do seu cliente, eu acho que você deveria experimentar uma meia. O que você acha? Falei, caralho, né? Aí, tá aqui. Tem a de bolinha azul, tem a de listra, comprei umas 3 pares de meia da mulher lá. Porque ela foi se envolvendo comigo, fez perguntas relevantes, não foi lá só naquela perguntinha fechadinha, onde eu conseguiria sair dela. E eu não consegui sair. E eu sou um consumidor nato, né? Então, já era. Spin Selling foi escrito por Neil Heckman, só para vocês saberem, esse escritor é um psiquiatra. E ele estudou, na época, nas décadas lá que ele fez o estudo, décadas de 80, empresas como Xerox, IBM, e ele foi estudando por que os vendedores tinham conversões maiores que as dos outros, e foi estudando essa técnica para chegar nesse formato de spin. Para quem nunca ouviu falar, spin são perguntas abertas de S, situação, perguntas abertas de P, problema, I, instigação e N, necessidade de solução. É uma sequência, tá? Vou mostrar para vocês aqui esta sequência em exemplos práticos. Vou pular esse slide aqui para a gente ir mais rápido. Vamos. Tá difícil aqui. O mais legal de fazer as perguntas abertas é que a gente já tem as 3 principais dores de qualquer ser humano. Todo ser humano tem problemas com tempo, dinheiro e metas. Então, toda vez que for fazer pergunta, tente relacionar as perguntas com isso. Tempo, dinheiro e metas. As perguntas vão ser mais fortes. Lembrando que a gente quer vender benefício e não característica. Vou dar um exemplo, se fosse uma abertura de empresa. O cara chegou no seu escritório, ele quer abrir uma empresa. Como é que eu faria um spin com esse cara? Exatamente assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, tá? O spin ele é mais fácil ao vivo do que aqui, em texto, porque a gente não tem resposta, né? Ele é mais fácil ao vivo do que até aqui. O primeiro passo, o que é a abordagem? Foi lá, se apresentou, falou um pouquinho de você, ouviu o cara quer abrir um restaurante, blá, 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 blá. Ele desanimou, você pisou no acelerador, ele subiu de novo. Ah, que legal, tal. Deixa eu perguntar, Sr. João, você vai ter funcionários? Sim, vou ter funcionários, vou ter 3 funcionários, tal. E quem que vai administrar a sua empresa com relação à parte financeira e à parte lá de atendimento dos clientes? Pronto, pergunta aberta, ele não está esperando isso. Certo? Eu estou na pergunta de situação. É bem interessante lembrar que perguntas de situação elas são feitas em menor intensidade. Você não pode fazer muitas. É pergunta de IBGE, não gera atrito em mim. Só gera resultado bom para você. Quantos TVs você tem em casa? Quantos cachorros você tem em casa? Só gera resultado bom para você. Para quem está sendo entrevistado, não gera nada. É a mesma coisa que perguntar quantos funcionários você tem? Qual que é o seu faturamento? E geralmente eu vejo propostas de vocês que só tem pergunta assim, né? Qual que é o seu faturamento? Quantos funcionários vai ter? Quantas contas bancárias? Quantos colaboradores? É pergunta de situação, gente. É chato responder isso. É um questionário. E é chato pra caramba responder isso. Pode ser feito, sim, mas depois que você já vendeu. A hora que você vender, daí você pode fazer isso.
Qual que é a previsão de faturamento? Qual que é a sua meta para este ano? Como é que está, seu João? Minha meta para este ano é vender 10 mil por mês, tal, não sei o que tem. E aqui a gente vai entrar no P. Pergunta de P. Entendi, seu João. E para você alcançar essa meta de 30 mil por mês aí, qual que é o estudo de viabilidade que o senhor já fez? O seu João está preparado para responder isso aqui? Um sim ou não? Ele vai ter que pensar, né? A hora que ele começa a pensar, a hora que ele vai responder isso aqui, ele fala assim, então, cara, eu nem sei que é estudo de viabilidade, velho. Eu sei que é fazer um arroz tropeiro lá, um feijão tropeiro, quer dizer, não sei o que tem. Eu não sei nem o que você está falando, cara. Tá bom. Você tem receio de tomar multa, seu João? Deixa eu perguntar, já que você não sabe o que é estudo de viabilidade, você tem algum receio de tomar multa? Porque você também não conhece as leis do seu segmento. Pô, tem receio, lógico. Quem quer tomar multa? Né? O que você... Aí, deixa eu só mudar um pouquinho desse âmbito de multa, que eu já entendi, seu João. Isso que eu estou fazendo agora, antes da pergunta, chama-se terreno. Toda vez que você vai para uma outra pergunta, você pode fazer um terreno. Terreno é... Estou fazendo essa pergunta porque as pessoas comentam muito isso. Faz um terreno para não parecer um interrogatório sem fim, sabe? Senão você fica fazendo pergunta, fica um interrogatório. O passo essencial para o SPIN é que a abordagem tenha sido muito bem feita. Se você fez uma abordagem bem feita, ele gostou de você, posso fazer perguntas? Sim, ele vai deixar você perguntar normalmente. Pode confiar. Parece que não, mas ele deixa. O que você menos gosta de executar na sua empresa ou perde mais tempo executando? Exemplo meu, tá? Mais tempo executando, que eu perco tempo, que eu acho desnecessário para mim, é meu financeiro. Odeio fazer meu financeiro. Eu gosto das vendas. Entenda que nesses motivos, a pergunta de problema não é para adivinhar um problema, é fazer uma pergunta aberta para ele te soltar um problema. Ele te solta, ó, ele não gosta de fazer o financeiro, ele não entende nada das leis do setor e ele nunca fez um estudo de viabilidade sobre a empresa dele. Ele está te soltando um problema. A partir do momento que ele te solta um problema, você vai... Meu Deus do céu. Agora foi todos que eu tinha apertado aquela hora. Tiago, né, meu? Foi você, né, Tiago? Fez cagada. Fez cagada. Então, a hora que ele te solta problemas, daí você vai no I. O I é instigar o problema. Quando você pergunta, por exemplo, se eu perguntasse para qualquer um de vocês, você quer trocar de carro? Você pode falar assim, cara, não sei lá, até trocaria. Isso que eu estou respondendo é uma necessidade implícita. Ou seja, eu tenho talvez necessidade, mas, porra, não, sei lá, não me dói tanto. Implicar é você transformar essa implícita em explícita. Pensando bem, realmente preciso trocar. Para a segurança da minha família e tal, eu precisaria trocar de carro. Ou seja, no I eu poderia fazer... Qual que é o impacto na sua vida profissional e até pessoal, seu João? Depois de tudo isso que você me respondeu, se você não conseguir arcar com os custos da empresa e retirar o sustento que você ainda precisa. Qual que é o impacto, velho? Você não tem estudo de viabilidade, você não conhece o segmento, não conhece os padrões do seu nicho. Eu queria só entender isso. Como é que você enxerga isso? Se você não conseguir faturar esses 30 mil, não conseguir arcar com os custos, o senhor disse que não tem caixa, qual que é o impacto na sua vida, profissional e até pessoal? Ele começa, não parei de pensar nisso, tal. Vai afetar mais pessoas, não vai, senhor? Vai afetar minha família, porque é a nossa única renda. Ele começa. Outra questão, que assim como alguns clientes, o senhor comentou que não conhece as leis, não entende e nem quer, né? O kkkk é uma risadinha aqui, né? Se não tiver um apoio, uma orientação de alguém que realmente entende de restaurante, onde acha que isso pode chegar? Ele ia falar, porra, se isso acontecer realmente, não sei, se eu tenho que ter... Eu vim aqui porque você é especialista em restaurante, exatamente por causa disso que eu vim aqui. Então tá, seu João, eu só perguntei para entender melhor o seu nível de conhecimento quanto às coisas, mas vamos imaginar a seguinte situação, aqui a gente entra no N, o N é as mais gostosas de fazer, tipo, pegou fogo, você vai jogar um balde de água fria agora. Então, seu João, imagina a seguinte situação, ó, a parte burocrática lá, que você não gosta, a parte financeira, essas coisas, ó, eu sou especialista no assunto de restaurante, você e sua esposa fica só no seu negócio, fica só atendimento lá das mesas, recebimentos, fornecedores, essas coisas, e eu fico com essa parte burocrática para você. O que você acha disso? O que você pensa disso? Porra, se você ficar com a parte burocrática, ou seja, ele começa a responder sempre baseado em emoções que você já tocou com ele lá atrás. E se eu te ajudar a ter uma visão antecipada? Se eu te fizer o plano de viabilidade do seu negócio? E ir acompanhando você mensalmente para que você consiga bater a meta de 30 mil? Te ajuda mais, seu João? Porra, daí sim, Gilberto. Daí é o que mais ou menos eu estava querendo fazer com algum contador mesmo. Essa parte financeira que o senhor comentou que o senhor não gosta, o senhor gosta da parte comercial. Se eu fizer o BPO, se eu fizer a parte financeira, te ajuda mais ainda? O que você faz com esse tempo extra? O que você faz com esse dinheiro que sobra?
E assim você vai fazendo perguntas consecutivas, só que com uma diferença de intensidade de dor. Tá? É mais ou menos assim que funciona o SPIN. Depois que eu fiz o SPIN, que eu perguntei para ele nessa sequência, depois eu vou mandar o material para vocês, tá, pessoal? Depois que eu fiz as perguntas nessa sequência, eu faço um resumo. Então, seu João, pera lá, você disse que não entende disso, que tem um problema sério com essa questão de estudo de viabilidade, você nunca fez, o senhor não tem caixa, se o senhor tomar uma multa, o negócio vai esquentar mais, mas se eu acompanhasse o senhor mensalmente, fizesse a parte burocrática, te livrasse disso, ajudaria a sua empresa, ajudaria a chegar nas suas metas. Sim, com certeza, Gilberto. Se você conseguir fazer isso por mim, com certeza você vai me ajudar. Ou seja, é ele que começa a responder que com certeza você vai me ajudar. Com certeza desse jeito fica melhor. Com certeza desse jeito a minha empresa fica mais fácil de tocar. Ele que começa a responder essas questões. Tá? Com relação à transferência de empresa, para mim, no meu conceito, dos escritórios que a gente fez internamente, transferência de empresa é muito fácil. É tipo pegar doce de criança, cara. Perguntas de S. Quantos funcionários você tem hoje? Tem tantos. Quanto você está faturando mensalmente? Qual que é a sua meta para este ano? Mesma coisa. Como está sendo administrar a sua empresa? Como que você organiza a parte comercial, financeira? Daí ele vai soltar os problemas. Certo? Chegou no P, qual que é o motivo mesmo de você estar querendo mudar de contador? O motivo é que ele não entrega no prazo, já tomei uma multa, e essa multa gerou não sei o que tem. Ele vai contar os motivos. E as consequências dessa multa, as consequências desse atraso na entrega? Quais foram as consequências disso? Bom, as consequências foi que eu tive que pagar um negócio, tive que ir lá no Cefaz, tive não sei o que tem, tive que ligar para ele, demorei para caramba, eu envolvi um monte de e-mail para resolver esse pepino que ele me gerou. Você já teve algum tipo de assessoria para não ter mais esse caso, para melhorar essa questão? Você tem um tipo de assessoria mais próximo a você, para você conseguir ajustar essas questões e não sofrer mais com isso? Fala, cara, nunca tive, meu contador nunca ofereceu isso para mim. E o que significa, exemplo, nesse caso significa que você pega os dois problemas. Quando ele fala assim, eu tenho problemas com tempo e tomei multa com o meu contador, daí você pergunta, o que essa questão de falta de tempo, falta de contato com o seu contador e essas multas que você está tomando, o que significa em termos de tempo e dinheiro para você? Cara, eu gastei tanto e eu fiquei correndo atrás dele que nem um louco, velho. Eu não quero nunca mais passar por isso. Essas questões do I é onde você pega o problema que ele está soltando e vai intensificando. Você pode fazer a pergunta de sem ajuda você vai resolver esse problema e por aí vai, mas a pergunta mais da hora daqui é você perguntar, por exemplo, quanto você acha que você teria lucrado a mais este ano sem esse tipo de problema? Se você não tivesse gastado esse tempo X e esse dinheiro X PTO, quanto você acha que você teria se dedicado a mais no seu negócio, teria lucrado mais no seu negócio? Começa a fazer perguntas sempre que envolvam a ele, o negócio dele, que envolvam, obviamente, tempo, dinheiro e objetivo dele. Feitas essas perguntas, você vai ter as perguntas de situação, de necessidade de situação, que é, então vamos lá, seu João, se a gente conseguir fazer um trabalho elaborado contigo, de uma forma que você não perca mais esse tempo, não perca mais dinheiro, uma assessoria que a gente faça, uma consultoria por mês, isso já lhe agrada? Pô, isso, desse jeito, sim. Entenda bem, eu vou fazer isso, isso, isso. Isso resolve o seu problema? Sim, desse jeito, sim. E faça perguntas que você entrega para ele o benefício que ele tanto quer. Ele quer ter mais segurança, ele não quer mais perder tempo com multa, ele não quer mais perder tempo com um monte de coisa. E daí você consegue ganhar dele as respostas que ele realmente está buscando naquela situação. Ok? Por favor. Eu faço um pouco dessa parte aí. O SPIN. Mas nessa parte eu falo para eles a contabilidade ela é feita no dia a dia da empresa. Nós orientamos e registramos. Depois de passar toda essa funcionária orientada, eu preciso de muito comprometimento. Sim. Não adianta eu não posso oferecer um bom trabalho se o cliente não está comprometido comigo, está comprometido com a empresa, não se vai na contabilidade, consultiva, relatório para ele, não percebe esse cara vai ser. Se não fizer, a parte dele está precisando muito. Não, perfeito. Mas eu acho que isso é muito mais fácil de a gente falar se a gente falar embutido em dores. Exemplo, se você não me entregar, eu não consigo fazer isso. Se eu não fizer isso, vai gerar isso. Você tem caixa para aguentar uma multa? Ou seja, quando a gente inverte a situação e traz o problema, a consequência do problema que pode gerar uma falta de entrega de documentos, é mais fácil a educação, porque ou é pelo amor ou pela dor, né? Ele sempre vai mais pela dor. O SPIN, eu estou falando rápido aqui por conta de tempo. O SPIN ele é demorado, ele é chato, mas o SPIN ele tem uma intensidade onde, baseado... Lembra a abordagem que eu fiz? Que eu escutei toda a história dele, que ele mudou, não sei o que tem. Eu uso aquela abordagem fazendo perguntas
correlacionadas à vida dele e da empresa dele. Você tem problema com o quê? Meu problema é isso e isso. Mas quais foram as consequências desse problema? As consequências foram que eu não consegui fazer isso, gastei meu tempo correndo atrás das burocracias para resolver e perdi mal tempão, cara. Perdi tempo, perdi dinheiro. E se isso continuar acontecendo? A sua meta, você comentou lá no início, você tem uma meta de ganhar 20 mil por mês. Você acha que você vai alcançar a sua meta? Não, não vou alcançar. E se eu te ajudasse, então, de uma outra forma? Você fica na parte lá do atendimento, eu fico na parte burocrática, e a gente faz uma consultoria mensal, por exemplo, online, para a gente ter o respaldo de tudo que está acontecendo, como que está sendo o crescimento de sua empresa. Você se sente mais seguro assim? Fala, sim. E com isso, se eu fizesse seu financeiro também, melhoraria a sua vida? Porra, melhoraria muito. Ele começa a falar que o que você está propondo, o que você está conduzindo, ele começa a falar que realmente melhoraria para ele. Pô, se você fizer isso, realmente melhora a minha vida. Ele começa a se conscientizar que a solução que você está propondo, porra, realmente vai me ajudar. Porque daí a dor está nele, não é você que está falando. É ele que está falando que tem aquela dor. Essa é a proposta do SPIN. Aquele pulo do gato. Daí você chega num cliente que é uma agência de marketing. E posso falar outra coisa, seu João? A tributação sua em geral é 16%. Eu tenho um KNAI secundário aqui que eu jogo para 6%. De 16%, você ia pagar no ano 100 mil de imposto, vai pagar X mil. Com essa economia de 70 mil, você faz o que hoje? Se você conseguisse economizar 70 mil por mês. Ou seja, são perguntas elaboradas baseadas em benefícios para ele, entendeu? Imagina gerar um KNAI secundário, você gerar uma economia para ele de, sei lá, de 30 mil que seja. Esses 30 mil você consegue viajar com sua família no final do ano? Consegue investir mais no seu restaurante? Porra, com certeza, Gilberto. Então você usa todas as técnicas, a técnica do conhecimento, todas as técnicas você usa sempre, a abordagem, tudo que você fez, você usa aqui no SPIN. Se eu conseguir te gerar uma economia disso, o que você faz com esse dinheiro? Uma pergunta para fazer um fechamento com o seu João. Perguntaria, seu João, o senhor acha que o dinheiro que o senhor paga para o seu contador, o dinheiro mais bem empregado que o senhor faz na sua empresa, o dinheiro mais... E você sentir também se ele... Como é que é a disposição dele de... Para ver se ele dá valor no... Sim. Isso você pode fazer até lá no início, lá no fechamento de porta, já pode fazer isso, né? Para sentir dele. Mas o que eu digo aqui... Vocês notaram que aqui, ó, o SPIN é meio chatinho para falar rápido, né? Mas não tem como a gente falar muito tempo dele. Mas vocês notaram que aqui a gente não falou de dados, a gente falou de nada? A gente falou de departamento pessoal aqui? Fiscal, contábil? Não foi falado nada. Aqui só falou o conceito dele com relação a... Ele tem uma loja de cosméticos. Eu só falei de objetivo. Qual que são os objetivos seus com a sua loja de cosméticos? Vender tanto. Mas se você tem noção das partes tributárias, você tem risco de tomar multa, você sabe como é que está a sua situação hoje? Não sei nada. Estou perdido, por isso que eu vim aqui. Ou seja, eu só estou falando conceito de negócio, eu não estou vendendo minha contabilidade, eu não estou falando de departamento. O departamento pessoal vai fazer isso. Estou falando nada. Simplesmente estou conversando com ele sobre o negócio dele, identificando dor e intensificando a dor. Só isso. Entendeu? É a mesma coisa quando eu vendia software, geralmente eu vendia software no conceito. Depois que eu ia abrir o software para mostrar uma tela ou outra. Eu falo do conceito. Isso aí, se eu conseguir te ajudar isso? E se eu resolver seu problema com multa? Você nunca mais toma multa? Tá bom para você? Porra, meu sonho de consumo. Daí depois que eu ia para o software. Que é exatamente o que vocês vão fazer agora. Sempre depois do SPIN tem um resumo. Então você tem um problema com isso, que gera isso, mas se eu conseguir resolver essa questão para você, sua vida fica muito mais fácil? Sim, fica muito mais fácil. Ou seja, é nesse momento que ele está comprando de você. Não é depois que ele assina o contrato. Ele está comprando no momento que ele afirma que aquela solução é boa para ele. Que aquilo geraria um benefício bom para ele. Vou dar um exemplo de gestão financeira que é muito legal para vender. Você está lá conversando, quanto você fatura hoje? Qual que é a sua meta? Quem que administra a parte financeira do seu escritório, da sua empresa? Qual que é a parte que você mais gosta, João? Eu gosto da área comercial, eu gosto de vender, não gosto de parte financeira, não. Beleza. Pergunta de problema. Como organiza a questão financeira da sua empresa hoje? Eu organizo lá, eu tenho uma menina lá, ou eu organizo com os nossos finais de semana, com a minha esposa e por aí vai. Você tem alguma sazonalidade, algum gargalo? Você sabe se a precificação está correta? Como é que é hoje? Sempre pergunta aberta. Perguntas de implicação. Sem uma visão organizada de quanto você vai ganhar, como é que você faz hoje para bater essa meta aí? Você comentou que você não organiza. Sem essa visão organizada, como é que você faz para chegar nessa meta de 30%? Quanto custa em termos de tempo e dinheiro administrar o seu departamento financeiro? Quando é ele que faz, ele vai falar que gasta tempo demais. Quando ele tem um colaborador, ele fala, meu colaborador custa tanto, então é tanto por ano, mais impostos, mais o tempo que eu gasto para treinar ele.
daí a pergunta que vem de implicação em seguida é, e se você dedicasse esse mesmo valor nas vendas ou em marketing para vender mais? Seria melhor para a sua empresa? Oh, com certeza. Perguntas de necessidade e solução. Ixi. E se eu fizesse o seu departamento financeiro por completo e você nunca mais precisasse gastar tempo com isso? E aí? Faz a continha lá. Ó, desta forma, eu vou lhe gerar uma economia de 150 mil por ano. Pois pense nas vendas, lucro, porque essa parte de questão financeira é muito fácil. Ó. Quanto tempo você gasta? Gasta tanto. Quanto dinheiro você gasta? Gasta tanto. Então, vamos somar vezes ano. Deu, sei lá, 100 mil, tudo. Com 100 mil a mais no marketing, você conseguiria vender mais? Com certeza. Mas quanto a mais você conseguiria vender? Ah, sei lá, hoje eu vendo 10 mil, acho que eu conseguiria dobrar o faturamento. Se você vai conseguir dobrar o faturamento, então quer dizer que no final do ano, além de economizar os 100 mil, porque o funcionário sai, eu entro, você coloca ele em uma outra posição que você acha mais estratégica, você conseguiu economizar 100 mil e gerou o dobro de faturamento. Então, nós estamos chegando a uma conta aqui de, sei lá, 150 mil a mais. O que você faz com 150 mil? Porra, vou para a praia, vou investir em marketing de novo, vou contratar mais gente. Não é melhor para você se eu fizer isso? E se eu conseguir fazer isso para você? Desta forma, a gente desenha os processos, eu faço para você. Sua empresa vai ser melhor, sua vida pessoal até vai ser melhor? Porra, com certeza. Ou seja, eu não estou indo no que... Lógico, eu estou falando do departamento financeiro, mas eu não estou indo no efeito do que eu vou entregar no boleto e na nota fiscal eletrônica. Eu estou indo no conceito do que ele está enxergando como benefício para ele. E não no meu conceito, que eu vou fazer isso no conceito dele. Ele falou para mim que a pior parte da empresa dele, assim como a minha pior parte, é a financeira. Então, eu vou bater nesse termo financeiro. Se eu ficar falando só de contabilidade, eu não vou gerar o benefício que ele quer. Contabilidade, beleza. O outro também falou lá, tal. O benefício que ele quer é se livrar do financeiro. Então, se você continuar batendo só na parte contábil, você não vai conseguir vender para os caras. Você não está atingindo a dor dele, você está atingindo a sua. É o seu principal produto, né? Oi? Eu só abasteço novas vendas. Exemplo, eu vendi para você 3 vezes. Né? 3 não, é muito, né? 2 tá bom, né? Uma entrada, mais 30 tá bom. Vendi em 2 vezes. Eu cadastro você só, com os seus dados, ou mando os dados cadastrais para a menina. E a forma de pagamento, como vai ser. Eu só faço 2 formas de pagamento, né? Boleto ou cartão. Então, eu mando esses dados para ela, ou eu entro no software, abasteço só isso. Daí ela faz com as datas, né, certinho. Mas a geração de notas, geração de boletos, as coisas que me enchem o saco, eu não gosto dessa parte, ela faz tudo. Eu tenho o Itaú, né? Eu gerei um botão no Itaú lá que eu gero um código para eles, não é administrador, né, mas eles podem entrar. Ela gera todos os pagamentos para mim, eu aperto um botão lá e... Acabou. Eu tenho ações também, tá? Não está livre 100%. Não tem como. Mas isso eu faço num domingo. Nossos investidores são empresas de saúde. Legal. Então, nós estamos oferecendo. Chega um médico, não assim, uma abrir, está começando. Inclusive, peguei até os convênios para fazer. Porque não tem funcionário. O médico só tem um... uma empresa. Aí eu falei para ele, eu nem fazia, mas aí na conversa dele, quem faz para você? Não, vou contratar um faturista, vou contratar alguém. Eu falei, não, nós fazemos essa questão de cadastrar nos convênios. Aí ele diz para ele, cara, vai para a cidade. Aí, como nós temos muitos clientes, tem muitos administradores de empresas que fazem, pegamos desses administradores e vamos aprender com ela. Sim, espaço que eu não fazia. Mas eu estou com dificuldade de tipo de empresa junto com a contabilidade. Como fazer, tem mercado. Vender para mim, na verdade, eu acho que é o melhor produto que vocês têm hoje para vender, é a parte financeira. Como entregar. Daí, eu conheço alguns escritórios que estão lá. Tem um escritório que eu fiz a construção do departamento comercial também, fiquei 5 dias lá e tal. Eles têm uma menina que... Uma coisa que é fácil também identificar, que não dá para fazer isso para todo mundo. Então, eles começaram com empresa de serviço. Igual a minha empresa é prestadora de serviços, é pouquinha nota, então começa pelos pequenos. Entendeu? Só que, por exemplo, eu sou um pequeno que eu não quero ter tempo perdido com o financeiro. 4 dias, para mim, conta muito no meu orçamento.
É para todo mundo? Uma coisa que a gente erra, às vezes, é que a gente acha que uma solução serve para 100%. Não é. Cada solução é para alguém que tem aquela dor. Então, eles estão com uma menina, essa menina atende 12 empresas. Essa menina nem financeiro profissional ela era. Ela era interna, eles treinaram ela num software lá, acho que é Omnia que eles usam, e ela faz já 12 empresas de um porte igual a minha, entendeu? Ticket médio lá de 500, 600 reais. Então, além de ela se pagar, ela conseguiu agradar esses clientes porque foi exatamente na dor. A dor que eu digo não é adivinhar. Eu falo, porra, meu problema é financeiro, cara. Eles ficam lá, então, mas eu vou fazer contabilidade. Eu falo, pô, você não vai vender, cara. Não... Tá bom, pode até vender, mas daí ele vai querer preço baixo. Você não está resolvendo o problema dele. Você está entregando só o que você sabe fazer. Não? Vanedio, sem me alongar muito, eu mergulhei nisso. Eu tinha esse receio de como fazer. Cara, é muito fácil de vender isso. E fazer é mais fácil ainda. Vem conversar e eu posso apresentar. Nada muito diferente do que o Gilberto falou. Contratei muito tem que fácil. ter uma pessoa, eu dediquei uma pessoa. Cara, conciliar extrato. Mas como pega o extrato? Santander, Itaú, Bradesco, você consegue ir lá e ter um usuário, você mesmo pega, ou ele te envia mensalmente. Usam softwares desde OMI, Conta Azul, Nibo. É que se você tem você não é um administrador, você tem um acesso ao banco, você pega o FX, acabou. Agora, O Nibo, ele importa ainda, né? O Nibo que eu uso, ele importa do... Eu faço um cadastro, ele lê o meu extrato. Mas é muito Às vezes dá uma falhadinha, mas ele lê o meu extrato lá. Né? Eu estou vendo isso como um passo para o futuro lá na Guararapes. E o que eu mais quero é compartilhar com todo mundo aqui. Ainda está incipiente, estou batendo cabeça no sentido de aprendendo bastante, mas tem muito a ver com o spin selling. Vendi isso, não toquei nenhum ponto de idade, contabilidade. Nada. É a dor do cliente mesmo, é isso. Teve E ainda você entrega contabilidade. Você foi no dia do Canova, lá do Anderson, não? Oi? Você foi no dia do Anderson Canova, não, né? Do Rio de Janeiro, não, né? Não, acho que foi outro dia. O Anderson, ele fez uma venda muito interessante no Rio de Janeiro, depois do curso. Só que assim, eu peço desculpa a vocês pelo tempo limitado, a gente sabe que o tempo é limitado, então não tem como ficar batendo na tecla do spin. Eu vou mandar um material que é interessante. Eu queria só mostrar um conceito, pelo menos, para vocês, que não é vender contabilidade, vocês vão sair vendendo. Pergunta o restaurante dele, conversa sobre a família dele, você vai vender muito mais do que você ficar atacando contabilidade. Mas ele fez uma venda para uma empresa que pagava R$1.000 para um contador atual, ele fez uma venda, essa mesma empresa vai pagar R$4.000 para ele. Ele usou spin selling, ele usou essas perguntas, identificou as dores e criou os produtos, que a gente, no workshop, a gente cria já produtos, ele criou os produtos e entregou esses produtos a mais. Só que daí você fala, porra, mas vou ter que trabalhar a mais então. Mas daí você tem que ver o que você consegue entregar sem onerar tanto os seus processos internos. Só que a gente está cansado de saber que tem escritório aí que diminui cliente e começa a faturar mais. Ou seja, você pode entregar um serviço de maior qualidade, mas também cobrar mais por ele. Então, são decisões, obviamente. Mas o financeiro, que nem o Fábio está falando, uma pessoa ali, se for empresa pequena, atende muitas outras. Com 3 perguntas você vende isso. Com 3 perguntas você vende. Como é que faz para administrar? Quanto você gasta lá? Eu gasto R$2,5 vezes ano, você gasta tanto assim? Cara, e se eu fizesse isso para você por R$600 por mês? Você economiza 17 mil no ano, 17 mil no ano, você vende o quê? Eu vendo tal coisa. Pega 17 mil no ano, bota no Google AdWords. Você vai vender muito mais. O cara topa na hora, Topa na hora. Entendeu? E quando a pessoa tem dor de consultoria financeira, ela tem dor de departamento financeiro, ela não gosta de fazer, dá uma olhadinha aqui em quantos produtos eu consigo vender. Pensa bem claramente sobre isso aqui. A pessoa tem uma dor financeira, certo? Quais são as vantagens de você ter um produto financeiro? Porque primeiro você se relaciona mais com ele, a sua contabilidade está praticamente pronta. E você consegue fazer uma análise mais rápida da situação dela. Às vezes ela tem um problema de sazonalidade, você vai lá e vende uma consultoria de sazonalidade. A sazonalidade acontece por 2 motivos: precificação errada ou os custos estão muito altos, correto? Por isso que na sazonalidade eu tomo no nariz. Então você pode vender 2 consultorias: precificação e custos. Concorda? Coisas que talvez vocês fazem de graça por entrevista de telefone ou presencialmente. Se a pessoa tem dor financeira, você consegue vender a contabilidade, obviamente, é obrigatório, consultoria financeira, análise de crescimento, BPO, estudo de precificação, se for comércio, controle de estoque, análise de NCM, mentoria, só com uma dor. Daí você consegue aumentar seu ticket. Mas vai aumentar o trabalho, lógico, mas vai aumentar o ticket. Tem que ver a escalabilidade de cada um deles. Só isso. Só isso não, sei que é difícil, mas é uma baita de uma vantagem que o pessoal está fazendo lá.
Resumindo, o spin, então você tem problema com isso, gasta tanto, se você economizar isso, você bota no AdWords, você vai vender 3 vezes mais. É isso que você quer? É exatamente isso que eu queria. Pronto, está vendido. Não falei preço, não falei nada, ele já comprou. Resumo do spin. Prepara terreno sempre, tá? Não faz pergunta uma atrás da outra. Prepara terreno. Estou te perguntando isso porque, em geral, as pessoas acham que ter um departamento financeiro é a melhor coisa do mundo, sendo que, ou seja, faz um terreno antes de fazer pergunta. Faz o spin com pausas, ouve, porque as respostas do S dão perguntas para o P, as respostas do P dão pergunta para o I e por aí vai. Passo 3, para a gente já ir finalizando aqui. Eu fiz o 1 e o 2. Quanto tempo gasto no 1 e no 2? Não sei, posso gastar 2 horas com o cara no 1 e no 2. Porque a partir daí é tudo rápido. O passo 3 aqui é apresentar. Eu falei que vou resolver a vida dele, agora você prova, então. O passo 3 é exatamente apresentar produtos diferenciados para ele, que entregam os benefícios que ele quer. Ele quer economizar, ele quer mais tempo, então no passo 3 você vai apresentar, vai abrir o IOB lá, vai fazer simulação, sei lá que vocês usam aí, vai abrir a sua planilha, vai abrir um software, ou senão vai só no conceitual, que para mim é o jeito mais fácil de apresentar alguma coisa numa A4 e caneta. É a coisa mais fácil, vai desenhando, a pessoa já vai entendendo ali, então vou te gerar isso, faz aqui, A4 e caneta, pessoal. Fez a apresentação, mostra número, conta exemplo para ele, conta como você resolveu a vida de outras pessoas e por aí vai. E aqui é a hora do seu show, ou seja, você falou para ele que você consegue fazer isso e consegue resolver essa coisa, então prova. Se você conseguir provar para ele, cara, a venda está garantidíssima. Clarificação, que é uma técnica que eu uso sempre na apresentação. Eu estou apresentando para a pessoa, eu pergunto se ela tem dúvidas, eu vou desenho um processo. Aqui, você vai entrar aqui no escritório, a gente vai pedir esses documentos, vai acontecer isso, eu vou te ligar. Ou seja, clareie a sua solução. O financeiro vai acontecer assim, as notas vão ser emitidas, você vai apertar um botãozinho lá dentro do seu banco e ele vai gerar todos os pagamentos. Desenha o processo, vai clareando para ele entendendo a solução que você está oferecendo a ele. Não pode existir dúvida nesse momento, ou seja, se ele sair do seu escritório com alguma dúvida, mela a venda, ou seja, não deixe ele ter dúvida, sempre faça a pergunta se tem alguma dúvida ou não. E a clientologia, o passo 5. Sempre cita que você está gostando dele, sempre cita que você gosta do perfil dele. A gente tem um perfil, a gente fez um estudo de perfil de cliente desejado aqui. E, putz, é muito bacana, Fábio. Você se enquadra no nosso perfil, cara. Porque não tem essa questão só de cliente e fornecedor. O cliente pode tudo, pode o caramba. O fornecedor também pode escolher o cliente que quer. Então, deixe claro que você está gostando do perfil dele também. E, quando você puder, essa questão de ele já é seu cliente, isso você pode usar durante todo o tempo. Você fala assim, então, João, você vai receber amanhã um e-mail com o nosso contrato, a gente já pode até assinar aqui, mas você vai receber amanhã o nosso contrato. Segunda-feira a Luciana vai te ligar para a gente fazer um onboarding seu. Sabe o que é onboarding, seu João? Não. Onboarding a gente vai marcar um café aqui para você conhecer os nossos departamentos e tal. Já coloca ele na posição de cliente, vai falando isso, martelando isso na cabeça dele para ele deixar o momento, já sou cliente, não estou entendendo, né? Coloca isso na cabeça dele. Isso é uma técnica que você pode usar durante todo o seu discurso, tá? Passo 6, o valor e a proposta. Uma coisa que a gente sempre fala, chegou no valor aqui, fala do investimento no mesmo tom. Geralmente, quando a gente vai falar de preço, então, o preço é assim, a abertura, ela funciona, você paga uma parcela, ou seja, a pessoa engasga na hora do preço, não precisa engasgar. Você falou em tom de brincadeira, falou em tom confiante, chegou na hora do valor, então é o seguinte, João, o senhor entendeu? Ficou com alguma dúvida? Não, ficou com dúvida nenhuma. O investimento é assim, você paga R$1.000 para o processo de abertura, daí você entra, depois de 30 dias, dada a abertura, a gente começa com R$600 por mês, que é o planejamento que a gente montou para você, junto já com tal coisa ou com tal produto e assim por diante. É isso, João. Alguma dúvida? Não? Então, ok. Simplifica valor. Se não fechou, vai mandar proposta. A proposta é personalizada, tá, pessoal? E não fala sobre vocês. De novo, a regrinha do eu. Eu canso de ver propostas de vocês que tem uma baita logomarca de vocês, tem missão, visão, valores, preço, e do cliente nada. É totalmente o inverso. Alguém conhece Proposiful? Alguém conhece? Proposiful é uma plataforma online de gerar propostas. E ela gera propostas lindíssimas. Então, ao invés de ser o banner, ser o principal lá, vai um tema do restaurante. Eu estou vendendo para o restaurante, então eu coloco uma foto de restaurante, coloco coisas sobre o restaurante e lá no final fala um pouquinho sobre mim. É invertido uma proposta. Não fala de você, fala dele, do segmento dele, bota um vídeo dele. Depois vocês anotam e vejam esse propósito. Foi muito legal, para gerar propostas. Fechamento. A gente não tem slide de fechamento, que se você fizer a abordagem delicadamente, ouvir certinho, bonitinho, se você fizer o spin,
botando o problema dele na mesa. Mas por que você tem esse problema? Tem esse problema por causa disso. Mas e se resolver isso? Pô, se resolver isso é meu sonho de consumo. É exatamente nesse momento que ele fechou. Ele não vai fechar no contrato, ele fecha nesse momento, que ele fecha conceitualmente primeiro, para depois vir assinar um contrato. Objeções. Se você passar por uma livraria, tiver um livro lá chamado Como Lidar com Objeções, não compre, tá? Objeções é sempre melhor não ter. Mas, geralmente, a objeção maior ela acontece pelo quê? Ó? Você não levantou as dores corretas, porque você não fez uma abordagem decente, tentou acelerar a venda. Quando você não levanta as dores corretas, você faz perguntas fracas, você faz perguntas de dores que ele não tem. Quando você faz perguntas de dores que ele não tem, você acaba também entregando benefícios que ele não quer, você acaba entregando soluções que não vai servir de nada para ele. Daí gera uma objeção nele, aumentou o risco dele, ele quer o preço mais baixo. Se acontecer por acaso de alguém falar para vocês que o valor de vocês está caro, devolva com uma pergunta aberta. Calma lá, seu João, o senhor falou que tinha entendido tudo. Parece que não. Qual parte o senhor não entendeu? Ou, está caro com relação ao quê? Sempre faça uma pergunta aberta para ele soltar para você, ó, é que eu não entendi a parte do financeiro, como é que você vai fazer isso? Porque quando ele solta a resposta aberta, você consegue voltar ao jogo, explicar tudo de novo, clarear tudo de novo, perguntar se ele entendeu, para você conseguir fazer um fechamento. Ok? Não está perdido. O cara falou que está caro, pergunta. Está caro com relação ao quê? Qual que é a parte que você não entendeu? Revisão dos passos, então, a gente passa pela abertura, investigação, e na apresentação, ó, a gente já junta tudo. Ó. Faz a apresentação, vai clareando, clareia, desenha, pergunta, o senhor entendeu tudo? Usa uma clientologia, usa uma escassez, volta na abordagem, volta no assunto do interesse dele, e fala dos preços no mesmo tom de investimento, num tom de normal. Preço é preço, gente, só mudou de letra para número. Não vai se embananar na hora de falar o preço. Coloca na mesa normal. Ok? Uma dica bacana aqui para a gente finalizar é não gastar vela com defunto ruim, tá, gente? Tá lá, tá educado, tá conversando bacana com o cara lá, o cara tá, não sei o que tem, não. Não gasta vela com defunto ruim, não, velho. Fechou portinha lá, o cara tá, mas eu queria, não quero pagar imposto, não quero, então tá bom, velho, vai passar à vontade lá, não sei não onde. Beleza? Vai para, não vou nem falar, né? Dicas e sacadas, ó, é o último slide nosso para a gente finalizar. Reunião com mais de uma pessoa, tá? Quando você fizer reunião com mais de uma pessoa, venda para os dois. Não foca só no seu lead, tá? Eu tenho uma reunião com o dono e tenho uma reunião com o TI. A minha pergunta é, essa solução vai se encaixar como no seu departamento, seu Marcos? Ah, no meu departamento vai ajudar porque você vai otimizar esse processo para mim. É interessante para você, ou seja, faça perguntas abertas para os dois. Porque se você foca só em um, você sai da sala, o cara vai lá e te ferra. Se você não pegar um rapport com ele, ele vai ser a pessoa que vai falar mal de você ao sair da sala. Ok? Cuidado com querer ser amigo antes da hora. A gente escuta muito isso. Querida, meu amor. No começo de uma reunião, então, meu amigo, calma. Existe no próprio livro que eu falei dos dados lá, tinha um comprador profissional de uma grande empresa que recebia vendedores o dia inteiro. Ele deixava uma foto de um barco à vela atrás dele. E ele falava assim, aqui é o quebra-vendedor. Eu falei, como assim, cara? Porque os vendedores chegam com técnicas antigas aqui, olha o quadrinho e fala, que legal, você gosta de barco à vela também? Eu sou apaixonado por isso, cara. Ele falou, não, cara, eu só tirei no final do ano para puxar o saco do meu patrão, cara. Eu odeio barco à vela. Você veio fazer o que mesmo aqui, cara? Qual que é o seu produto? Ou seja, você quebra o vendedor. Então, cuidado com ser amigo, olhar a fotinha. Porra, que legal, você tem família. Que legal, seu filho joga bola. Calma. Pode ser amigo, mas depois, vai construindo. Chega lá, meu filho joga bola, cara. E daí, o que tem a ver com o seu produto? O que é que você vem fazendo? Então, cuidado com esse negócio de ser amigo antes da hora, tá? O maior erro de nós, vendedores, eu errei muito nisso aqui, ó. Quando eu chego no SPIN, a gente faz uma pergunta de problema. Por que você está querendo mudar de contador? Estou querendo mudar de contador porque ele atrasa as guias, me gerou multa e eu gastei mais dinheiro com isso, gastei muito tempo resolvendo esse problema. Cara, aqui não vai acontecer isso, não. Eu vou resolver todos os problemas seus. Quando você dá a solução antes da hora, note que no P ele está com uma necessidade implícita. Ele quer mudar de contador, mas ele não está fervendo ainda. Quando você dá a solução nesse momento, o que acontece? A reunião acabou. Então tá bom, me dá o seu preço. Ele está com um puta de um problema, ele já discutiu, perdeu noite de sono com esse problema, daí você chega lá, não, eu soluciono tudo isso aí. Então tá bom, qual que é o preço? Acabou a reunião. Acabou a reunião, cara. Então não dá solução. Calma, pergunta mais. Instiga mais. Tá? E sempre fale com emoção das suas soluções. Não vai lá, não, porque eu vou resolver isso. Tá? Eu vou resolver essa parada, cara. Como? Vou fazer assim, 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 assado. Fala com emoção da sua solução.
Pessoal, vou finalizar aqui então. Eu programei, tem mais coisa para passar para vocês, mas eu acho que não vai dar tempo. É uma frase que eu uso que acho que é muito fácil de entender isso, né? Todas as pessoas, empresários, clientes de vocês, sempre eles querem comprar alguma coisa e estão precisando comprar uma coisa. Basta você conduzi-los com sinceridade, ou seja, basta você conversar, basta você ouvir. Esquece a solução, meu. Vai botar a solução lá na terceira fase. Primeira fase é abordagem, segunda fase é pergunta, terceira é apresentação. Não fala da sua solução antes da hora. Conversa, entende. Porra, que legal, que negócio bacana, que show, como é que você vai fazer isso? Quem são os seus clientes? Converse com ele, vira amigo dele, tenha um rapport com ele, para depois você ir introduzindo as suas soluções, os seus benefícios. Mas uma coisa que eu queria salientar para vocês é que vocês começarem, no workshop, no dia inteiro a gente fala disso, tá? Mas vocês começarem a pensar nesse lado de produtos diferentes. E produtos diferentes, não estou falando para inventar a roda, tá, gente? É uma consultoria financeira, é um departamento financeiro, talvez, vocês implantarem, numa célula só de simples nacional para pequenos prestadores de serviços, e começando a fazer isso. Porque as pessoas estão buscando, principalmente os novos empresários, estão buscando soluções para otimizar tempo e tentar, com essa otimização de tempo, gastar menos. Se ficar só na contabilidade, fica mais difícil para vocês. Então, pensem em criar também novos produtos para entregar para os seus clientes. Ok, pessoal? Obrigado aí. Desculpa ter sido corrido aí, mas não... espero ter gerado algum insight em vocês. Eu vou mandar o material completo depois. Mas, basicamente, a próxima reunião que você fizer, faz pergunta aberta, você já vai ver como muda totalmente a reunião de vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Até mais aí.